bate-papo de hoje é com a doutora Alana Tobita. Ela que é cirurgiã vascular e endovascular atuante em cirurgia minimamente invasiva. Tudo bem, doutora? Tudo bem, um grande prazer o convite. Muito obrigada por estar aqui. Nós que agradecemos, doutora. São tantas as dúvidas dos nossos telespectadores, das mulheres principalmente. É uma honra estar aqui com a doutora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estou à disposição. Doutora, vamos começar explicando para o nosso público o que são doenças vasculares, doutora. Bom, são doenças que acometem as veias, as artérias e os vasos linfáticos. Então, é toda a circulação do organismo. Se existe alguma interrupção, uma obstrução desse fluxo, define uma doença, né? Como trombose, doença arterial obstrutiva e outras doenças. Por que acontece, doutora? É genético? Olha, eu falo que a maioria das doenças vasculares, elas são crônicas, com grande índice de hereditariedade. Então, existe uma predominância muito grande, principalmente em relação a varizes. Claro que tem outros fatores ambientais que ajudam e auxiliam na manifestação da doença, mas primordialmente é uma herança genética, sim. Quais são os cuidados, doutora? Porque às vezes a gente vê mulheres jovens, né, 20, 15, já com alguns vasinhos, algumas varizes ali apontando. Por isso que a doutora até comenta que é também genético, né? E tem outras que já após parto, enfim, varizes pélvicas, são tantos os tipos de varizes, né, doutora, que são preocupantes realmente, né? O diagnóstico é realizado dentro aqui mesmo do seu consultório? Sim. Normalmente a minha avaliação ela já complementa com o ultrassom Doppler, então a gente consegue, além do exame físico, a anamnese, a gente consegue mapear toda a circulação desse paciente. A gente fala até de check-up vascular. Então não só o mapeamento das veias, da queixa dela, mas se ela está acima dos 40 anos, existe uma comorbidade, tem uma história familiar importante, como aneurisma, trombose de causa genética, a gente consegue também mapear e predizer se existe algum risco para ela desenvolver no futuro. Para check-up vascular, doutora, quanto tempo, em quanto tempo, na verdade, a mulher, principalmente, né, tem que realizar esse check-up? Olha, normalmente uma vez ao ano é importante ela fazer esse mapeamento, essa avaliação, principalmente se tem alguma comorbidade associada. Se tem queixas, se já tem uma doença venosa instalada, então, como eu falei, como é uma doença crônica que não tem cura, então essa paciente sempre tem que estar em acompanhamento. Eu falo que a consulta vascular, ela nunca é uma consulta e o paciente recebe alta. Eu falo que é um casamento, né? Porque ele sempre tem que estar em acompanhamento, prevenindo, porque o ideal é essa doença não se instalar. A partir do momento que ela se instalou, ela vai precisar de acompanhamento definitivo, né? De uma forma crônica. Até porque muitas mulheres falam, operei e depois voltou. É normal isso? Acontece mesmo, doutora? Olha, pacientes que fazem cirurgias, que fizeram cirurgias há mais de 10 anos, eu acredito que até isso pode acontecer, mas atualmente isso não deve acontecer. Hoje nós temos ferramentas, técnicas assertivas que a gente consegue diagnosticar de forma muito precisa a origem das varizes, a origem dos vasinhos, então a gente consegue eliminar a causa do problema, a raiz do problema, e isso faz com que não volte. Que excelente notícia, doutora! Doutora, falando em excelente notícia, muitas pessoas também recebem um diagnóstico, muitas mulheres principalmente, porque nós estamos hoje falando muito de mulheres, mas as varizes também dão em homem, né, doutora? Exatamente. E aí, doutora, as mulheres comentam muito que recebeu um diagnóstico que a veia safena está comprometida, mas tem medo de tirar, acha que não é necessário. É realmente necessário? Quais são as consequências que ela vai ter se caso ela não tirar ou não cauterizar com o procedimento minimamente invasivo, inclusive, que a doutora faz? Isso é uma pergunta muito pertinente, porque elas acham que a veia safena é uma veia primordial para a circulação daquela perna. Então fica até contraditório tirar uma veia que é tão importante. Na verdade, a veia safena é uma veia superficial. Ela é apenas uma veia intermediadora que leva o fluxo do pé para o coração, mas ela não é o sistema venoso profundo, não é ela que define a irrigação daquela perna. Existem outras veias profundas. Então, se ela está doente, ela na verdade ela causa um prejuízo na circulação e não um benefício.
Claro que se ela está funcionante, ela funciona adequadamente, não precisa retirar. Mas os tratamentos hoje a gente não retira mais essa fenda. Então a gente faz o tratamento minimamente invasivo, que é somente o fechamento do fluxo dessa veia, porque a partir do momento que a gente fecha o fluxo da veia, o sangue vai circular por outras veias normais. Então nosso organismo ele é muito sábio. Então aquela veia está fechada, ele vai procurar outro caminho. E aí ele vai para uma veia que funcione realmente. E aí a circulação se restabelece novamente. Que bom, doutora. Muito bom a doutora falar sobre isso, porque as dúvidas são inúmeras realmente, a gente sempre recebe essas dúvidas e as pessoas têm medo, né? Então não é necessário, hoje tem técnica, tem especialista realmente comprometido no que está fazendo e essa técnica minimamente invasiva veio para revolucionar, né, doutora? Exatamente. Hoje a gente consegue fazer até em ambiente ambulatorial, a nível de consultório, exatamente porque não necessita de corte, não necessita de uma anestesia mais invasiva, repouso, internação hospitalar. Então, realmente, a praticidade de fazer um tratamento do paciente não precisar ficar em repouso. Imagina que uma cirurgia aberta, o paciente precisa de, no mínimo, uns 30 dias de repouso. Como que ele vai faltar no trabalho e se ausentar por um pós-operatório de cirurgia? Então, hoje não dá, né? As pessoas não vão nem fazer mais esse tratamento, risco de perder o emprego, enfim. Então, a gente tem que trazer, além de segurança, resultado, mas praticidade para a vida do paciente, né? Na correria do dia a dia. Então, realmente, tem sido padrão ouro aí na indicação esse tipo de técnica. A gente está falando do procedimento minimamente invasivo. Detalhe um pouquinho mais, doutora, pra gente, esse pós-operatório, né? É um operatório, digamos assim, ou como é um procedimento feito também no seu consultório, com tecnologia, é um procedimento que a gente chega a falar que é cirurgia? Então, é mais um modo de terminologia, né? Porque um procedimento também subentende-se que pode ser uma cirurgia. É que antigamente, como era só cirurgia aberta, a gente falava cirurgia, hoje a gente fala cirurgia convencional. Mas a termoablação, né, o fechamento do fluxo dessa veia é uma cirurgia, porque teoricamente esse paciente vai recuperar a circulação dele através do procedimento. Por ser ambulatorial, a gente fala procedimento, mas é considerado porque a gente faz uma microincisão e recupera toda a circulação, né? A gente restaura o sistema venoso dessa paciente. E antes, com uma cirurgia que 30 dias você tinha que ter de repouso, tinha que ter parar a sua vida, hoje, doutora, então, em quanto tempo, digamos assim, que a gente consegue já estar ativa aí em toda a academia, né, no seu dia a dia? Bom, ela já pode voltar ao trabalho a partir de 3 dias. E dependendo a recuperação, tudo também depende da paciente, como ela vai se recuperar em relação às queixas, mas em média de 14 dias a gente já libera para uma atividade física mais leve. É muita diferença, né, doutora? Doutora, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, por ajudar tantas pessoas, principalmente as mulheres, a voltar com a sua vida ativa, né, com o seu bem-estar, com a sua saúde e com a sua autoestima e com o seu propósito de vida. A gente recebeu alguns, né, relatos aí do seu trabalho, como a doutora, o seu protocolo é totalmente diferenciado, né, e que a doutora tem um propósito realmente de Deus na vida das pessoas. Eu queria te parabenizar e falar que é incrível esse modo que a doutora trabalha e consegue mudar a vida das mulheres. Eu que quero agradecer pela oportunidade e realmente afirmar que esse propósito de Deus é realmente para impactar essas mulheres que estão vivendo momentos difíceis muitas vezes, de pressão, de multifunções, que não tem tempo de se cuidar, e a ideia é realmente trazer a existência que elas podem e devem se cuidar. Né, que elas têm que se permitir não só melhorar a autoestima, a saúde vascular, mas realmente olharem para elas mesmas e aí sim viverem seus propósitos, serem protagonistas da própria história. Então eu apenas quero ser um instrumento para que elas vivam, né, um extraordinário de Deus na vida delas. E com certeza a doutora faz isso na vida das pessoas, porque a gente que está aqui acompanhando o trabalho da doutora dá para ver o brilho nos olhos dela, né, do amor que ela faz no trabalho. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Beijo. E nós continuamos no programa Saúde na TV, falando sempre sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. A doutora Alana Tobita
é a nossa consultora do programa. Nós vamos deixar também as redes sociais para que vocês possam entrar em contato, saber um pouco mais a respeito do trabalho dela. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você.